Olá, pessoal da Rádio CBN Caruaru. Estamos hoje aqui no nosso programa Confecção que Dá Certo, né? Junto com a Nacional Texto, eu, Romildo Pereira, junto com o Érico Freire. Olá, ouvinte CBN, mais uma semana de muito conhecimento para compartilhar e aprendemos todos juntos. O programa Confecção que Dá Certo, todos já sabem, né? Até agradeço a audiência durante todo esse tempo que nós estamos aqui trabalhando, trazendo, como o Érico disse, conteúdos que vão fazer a diferença para todos os confeccionistas da região. A gente tem a preocupação justamente disso, de trazer o Confecção que Dá Certo. Ele foi criado justamente nessa ideia de trazer para aqueles pequenos, médios, empreendedores da região o conhecimento e a experiência, expertise de vários empresários aqui que já se consolidaram na região, e hoje nós trazemos um assunto, vamos falar hoje sobre um assunto bastante que é cotidiano aqui nas empresas, né? A gente tem sempre falado da inteligência artificial, que hoje se faz muito forte dentro das empresas, na nossa região e até Brasil, a nível Brasil, e nós hoje vamos falar sobre a vendas online, e nós temos hoje aqui o Hélito Alves, que ele é fundador do catálogo digital Faz Agilizar, já está atuando, atua aqui na região e já vem atuando em várias empresas de renome aqui dentro da nossa região. Muito prazer, Wellington, ele recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde para Seja você. bem-vindo. Muito obrigado, Romildo. Obrigado, Érico, pelo convite. É muito bom falar, explanar sobre esse assunto, de fato, pela questão do digital, pela questão da melhor forma do confeccionista poder vender, de fato, os produtos dele, que a gente sabe que tem a dificuldade de produzir. E o outro ponto é a questão do escoar essa produção através de vendas, de melhor forma de vender, com a melhor sinalização, com a melhor velocidade, para que ele consiga vender isso da melhor maneira e poder, de fato, fabricar outros produtos e assim por diante. Então, pessoal, então o Faz Agilizar eu já conheço de algumas empresas que eu já atuei como gestor organizacional, e eles veio até bem assim um pouco antes até dessa toda essa potência da inteligência artificial já aqui na região muito forte, né? Porque isso já vem há muito tempo após pandemia, isso ficou mais forte ainda, as pessoas tiveram que se adequar, e o Faz Agilizar atuou muito bem nesse momento aqui. E como vocês sabem, nós temos o nosso patrocinador que está sempre conosco aqui, que é a Nacional Texto. A Nacional Texto é uma empresa fabricante de malha atuante aqui na região, né, que ela fica localizada na região metropolitana do Recife, e Érico Freire, que é o gestor comercial da Nacional Texto, nos apoiando, está aqui presente sempre, toda semana, trazendo sempre um assunto novo, e trazemos sempre um especialista aqui na nossa bancada para ajudar, que é essa preocupação da Nacional, é ajudar os confeccionistas da região. Com certeza, a Nacional Texto ela está presente aqui na região há mais de 32 anos. Atuamos em todo o território nacional, mas temos um foco especial para Pernambuco e Fortaleza. Temos lojas em Santa Cruz e Caruaru e na capital, que fica em Recife. Temos lojas também em Fortaleza, que fica na capital. Temos a nossa fábrica que fica aqui em Abreu e Lima, que é na região metropolitana do Recife, e vendemos várias malhas, como cotton, algodão, suplex, malha UV. Então, somos líderes em venda da região e a gente, além de trazer malha, que é a solução para o nosso confeccionista, Romildo, a gente também quer trazer soluções. E a Agiliza, a Faz Agilizar, ela tem um serviço que é muito interessante para o nosso confeccionista. Eu queria saber, Wellington, para você falar para os nossos ouvintes, é, qual é o conceito do catálogo digital e como é que ele pode aproveitar isso em sua confecção? Perfeito, ótima pergunta, Érico. Sobre a questão do conceito do catálogo digital, a gente até brinca, tem o catálogo físico. O catálogo físico é um papel, uma impressão, que seja. O digital, o nome já induz é a questão de vender de forma online, de forma digital mesmo. E nessa questão da concepção do catálogo digital é facilitar com que cliente do outro lado do Brasil receba um link e com esse catálogo ele possa lá efetuar a compra dele. Não apenas com o catálogo em PDF, que algumas empresas já utilizam, mas o catálogo digital em si, é eu poder, aonde estiver, com poucos cliques, estar adquirindo algum produto ou serviço, dependendo da empresa que seja, para comprar esse produto ali, e em poucos cliques o fabricante, o lojista, poder estar recebendo esse pedido de uma maneira prática, fácil e intuitiva. Todo mundo sabe que a gente, na região, e principalmente os confeccionistas, tem pouco tempo.
Então ele tem que ser algo simples e que funcione, Didático. didático. E muitas vezes preparar um catálogo físico, além de demandar muito tempo, ele também gera o custo, que é o custo da Impressão. impressão gráfica, que não é barato. E termina que tem que ter uma limitação. Você vai fazer 200, 300, 400 unidades. E o digital é algo ilimitado. Você pode enviar para quantas pessoas quiser e o custo é só único, que é confeccionar o catálogo digital. Perfeito. Sobre essa questão do custo, de fato, como você chegou a um ponto muito importante, foi montado o catálogo digital para o cliente A ou B, para o cliente que seja. Ele vai cadastrar os produtos de uma maneira fácil, com todo o suporte da nossa equipe, que consegue auxiliar ele fazer em tempo hábil, com todas as informações necessárias. E, como a gente comentou, com poucos cliques ele pode mandar para grupos de clientes que ele tem, para outras pessoas, no Brasil todo, que ele vai poder estar vendendo. E o que a gente preza muito é praticidade, facilidade e agilidade. Por quê? Se eu tenho algo fácil, prático, o confeccionista vai usar. Se for algo complexo, ele pode usar uma semana, duas, depois ele deixa de lado. Tem que ser algo que seja fácil, que ele usou outro, eita, deu resultado, deu super certo, semana que vem e assim por diante. Até porque a dinâmica da região é muito forte na questão de essa semana tem X produtos para lançar, semana que vem tem Y. E se for algo complexo e difícil, no primeiro desafio que ele tiver, ele vai deixar de lado. Certo. Perfeito. Eu, como gestor organizacional aqui na região, eu já faço esse trabalho em algumas empresas em Santa Cruz, Caruaru, Pão de Açúcar, Taquaritinga. Eu trabalho, sempre falo dessa questão do processo, a implantação dos processos, os processos e o planejamento pré-estabelecido. Então, faço toda essa implementação. Inclusive, eu tenho parcerias com alguns sistemas de gestão organizacional, de gestão operacional, e esse sistema, antes de ser implantado, ele tem toda essa implementação que a gente. Eu tenho por experiência própria, tenho alguns clientes que não usam nem 40% do sistema porque não tem essa implementação, não tem todo esse acompanhamento. E esse trabalho eu faço antes de a gente implementar, porque é preparar o físico para poder alimentar o digital. É preciso ter essa preparação antes. Então, eu faço essa preparação, mas eu queria saber, o Faz Agilizar, ele precisa de toda essa implementação? Você falou que é fácil, mas assim, como é esse treinamento? É fácil qualquer pessoa, é didático de chegar, qualquer pessoa que tenha o mínimo de entendimento na área de tecnologia, fazer isso? E qual é o momento que uma empresa ela pode aderir a um catálogo digital? Tem algum momento, tem algum critério para poder ela ter um catálogo digital? Pronto, o primeiro critério é ela querer. O ponto de partida é esse. Ela pode ter seu equipe, como a gente diz, pode ser um único empreendedor, microempreendedor ali que só é ele para fazer todo o processo. E pode ser um que tenha uma equipe por trás, que possa ter uma pessoa para se dedicar a isso. O que é necessário? Um computador, ou um tablet, ou algum dispositivo que ele possa ter acesso à internet. Nosso pessoal faz uma apresentação, um treinamento ao vivo com ele, explicando passo a passo como é que ele cadastra, deixando bem pontuado essas questões. E a questão de tempo para um treinamento desse, Wellington, qual o tempo de um treinamento desse? Vai variar muito de quem está recebendo o treinamento. Se for alguém que tem uma expertise, uma noção de sistema ou de próprio tecnologia, ela com poucos minutos, em alguns minutos vai conseguir. Já tem outros casos que realmente dedica-se um pouco mais e no máximo vai chegar uma hora, não chegou a 2 horas, eu acho que nenhum cliente nosso até hoje. Eito, Elton, aconteceu esse primeiro treinamento, o cliente pegou, começou, ficou com dúvida. A gente dá total suporte a ele durante todo o tempo de uso dele com o sistema com a gente. Para qualquer dúvida, precisar um novo treinamento, um novo colaborador entrou, muitas vezes quem vai passar, que recebeu a informação, pode passar diferente da nossa equipe, que já tem um pouco mais de expertise nesse aspecto. Vai ser dado o treinamento quantas vezes for necessário, e é o que eu sempre brinco com alguns clientes. O que pode é você não ficar com dúvida. Está com dúvida? Pergunte. Uma, duas, quantas vezes seja necessário. E nessa experiência que eu tenho já no chão de fábrica, eu vejo muito sistema começarem na empresa e não continuar, não dar continuidade a isso por conta da integração. Porque você sabe, é tudo muito interligado. Hoje o Faz Agilizar tem essa ferramenta da integração com o meu sistema que eu tenho de gerenciamento da empresa. Pronto. Nesse primeiro semestre, ainda não estamos com a integração com outros sistemas. A gente está em
melhoria contínua, que a questão de sistema é isso, uma melhoria contínua. E no segundo semestre a gente tá para ter possibilidade de integrar com outras ferramentas. Tem algumas outras empresas que procuraram a gente para fazer algumas integrações, mas a gente precisa reformular alguns pontos para que ela fique apta para poder receber a integração e a gente também possa integrar com algumas outras. Mas já Perfeito, está no nosso radar. perfeito. Perfeito. Importante também para o nosso ouvinte e confeccionista que está ouvindo o nosso podcast, quem são os confeccionistas atualmente que estão trabalhando com o seu catálogo digital e não necessariamente confeccionista, em outro segmento que você também atua, que possa ser referência para que eles busquem essa informação no mercado. Pronto. Hoje temos alguns clientes que são referência, como você comentou, como o pessoal da Sport Company, com o Valmir, ele está utilizando. Tem o pessoal da Elevação Fitness, tem muita gente do fitness, de fato, focado, porque é uma dinâmica muito rápida ali. Tem outras empresas como Valiant Jeans, Ideezy, Smith Jeans, empresas de jeans, de modinha, de moda fitness. Não é só para um segmento específico, para isso, é só para o fitness. Não, todos eles podem. O foco da gente, de fato, é na questão da confecção, porque foi o nicho que a gente surgiu, foi como a gente começou lá em 2020, no meio da pandemia, a gente nasceu, a gente brinca, a gente é oriundo da pandemia, no meio da pandemia. Eu sou representante comercial na área de etiquetas, material de confecção, e foi um período que todo mundo estava parado, ninguém vendia nada a ninguém, e foi onde a gente conseguiu dar o pontapé, através de insights com clientes que trouxeram algumas dicas, algumas ideias, e ali em 2020, agora em 25, em julho, vamos completar 5 anos. Foi onde a gente conseguiu dar o pontapé. Hoje estamos com mais de 220 clientes ativos em 19 estados do Brasil. A nossa meta é até o final do ano chegar ao restante do Brasil. E o ponto, acho que crucial para a gente, e eu acho que de todo empresário, não só a gente da parte de tecnologia, é um cliente chegar com um depoimento para a gente dizer: passei a ter fim de semana, que antes eu não tinha final de semana, porque não dava conta dos pedidos e tudo mais. E outro, Wellington, por que eu não coloquei esse sistema antes? Eu acho que é o ponto que a gente diz assim: ó, a gente chegou no caminho que a gente está querendo. E quando os mesmos clientes que nos compram um sistema hoje querem colocar outros sistemas em outras lojas, em outros bancos, em outros boxes, então eu acho que é o ponto que a gente diz: ó, acho que a gente está no caminho certo. Melhoria temos que ter, mas estamos no caminho correto. Na verdade, o catálogo digital é um vendedor 24 horas. Então, Perfeito. o cliente pode acessar o catálogo em qualquer horário, qualquer dia da semana, fazer o pedido e vai caindo lá no e-mail, no WhatsApp, da forma que foi feita a centralização dos pedidos. Então, assim, é excelente. Então, como você falou, antigamente o seu cliente tinha que estar disponível no final de semana para estar recebendo ligações ou mensagens do WhatsApp dos clientes dele. Tendo um operador, um catálogo digital, ele termina não precisando estar disponível, porque isso cai de forma eletrônica. Isso é ideal e, com certeza, a pandemia, não só isso, ela antecipou muitas coisas que já iriam acontecer, porque, de fato, como ninguém podia mais sair de casa, tinha que Tem toda ter razão. o online para desenvolver isso aí. Muito bom. Falando nisso, isso é uma validação, né? O cliente dizer que bom, o cliente indicar, eu acho que a indicação mesmo, quando sou indicado por um cliente meu, indica um novo cliente, para mim, não tem melhor propaganda, tem melhor, é um contrato que a gente já está pré-fechado pela indicação, porque é importante, porque ninguém indica algo que não vai servir, algo que não tenha valor nenhum para ele. Então só indica só é indicado quem é bom. Então isso é uma validação de que o Faz Agilizar tem evoluído cada vez mais, né? Em relação a isso. Mas eu queria que você explicasse. Você falou aí que tem cliente seu que disse que agora eu tenho um final de semana, mas eu queria que você me explicasse como é que funciona na tela mesmo o Faz Agilizar. O cliente escolhe o pedido, o cliente paga lá, precisa no final ter o contato com o vendedor para poder confirmar esse pedido ou é tudo mesmo online? Queria que você me explicasse como é que funciona. Pronto, perfeito. Na questão do catálogo, o cliente, vamos dizer, o cliente de uma empresa, no caso, o cliente de um fabricante que ele vai lá comprar daquela empresa, ele vai receber um link, que pode ser o link até do domínio da própria empresa, romildo.com.br, por exemplo. Clicou lá, viu todos os produtos expostos,
Vai poder escolher cor ou estampa, numeração, quantidade, como se fosse de fato um formato de e-commerce que ele vai lá e paga. A diferença é que no catálogo ele não faz o pagamento por lá. Ele escolhe forma de pagamento, tudo. E ao final, esse pedido vai para o cliente, para a empresa via WhatsApp. Se por algum motivo o cliente não mandar pelo WhatsApp, chega no painel de gestão, independente dele receber ou não. Eita, deu uma instabilidade na conexão da internet do cliente no momento. Mas quando ele finalizar o pedido, automaticamente já vai ter chego na parte de gestão. E para a empresa, na parte de gestão, ela consegue controlar o processo todo, desde o pedido, a alteração, precisar acrescentar mais alguma coisa. A gente deixou de uma forma prática, porque se for difícil do cliente comprar, ele não vai querer comprar. Ele vai tentar a primeira vez, depois ele vai desistir daquele Isso, processo. isso. Você relatou aí alguns leads de sucesso, como a Sport Company, inclusive a gente teve o prazer de receber o Valmir Ribeiro aqui como nosso convidado. E você falou desses leads de sucesso. Esses empresas que hoje você está trabalhando com elas estão desde o início, elas estão migrando agora. Como é que está essa evolução? E também eu queria saber como é que funciona na prática mesmo o Facilizar. Porque quando a gente tem um e-commerce, a gente tem um estoque separado para o e-commerce, né? E quando é interligado, quando é integrado, no caso, aí isso é retirado do estoque, é controlado do estoque automaticamente. No caso do Facilizar, como é que isso funciona na questão do estoque? Perfeito. Na questão dos leads, como você disse no início, temos clientes, cases, pronto, tem cliente nosso, que foi o outro até que também não comentei, da Skill Kids, que é um dos nossos primeiros clientes, está conosco desde o início, desde 2020, lá do pontapé inicial, e tem clientes que começaram em 2020, outros em 21, 22, 23. Graças a Deus a gente tem essa sequência e eles estão conosco até hoje. Então, 3, 4 anos renovando com a gente. Então, estão gostando e, por consequência, fazendo as renovações. Sobre a questão do catálogo, você perguntou a questão do estoque. O catálogo em si, hoje, ele já consegue ter um estoque próprio dentro dele. À medida que o cliente comprar, dá baixa no estoque. O cliente não pagou, a empresa foi lá e cancelou aquela compra, retorna automaticamente para o estoque para que outro possa ir lá e comprar. Da forma que é hoje, ele consegue controlar desde o cadastro do cliente, dos acessos, produto, variação, o estoque, vendedores. Cada vendedor pode ter seu próprio link. Por exemplo, tem 3 vendedores, cada um dos vendedores tem seu grupo de cliente. Para ele mandar o link geral, para o cliente escolher o nome do vendedor, às vezes fica mais complexo. Mas se ele já mandar o link dele, ele na parte do vendedor já não precisa escolher. Aí são facilidades que a gente tem. Na região a gente trabalha muito com excursão. O cliente já pode escolher a excursão lá, previamente, escolhendo quando chegar para a empresa já chega o pedido todo organizado, estruturado. Pode ser trabalhado também a questão de conferência do pedido, com código de barra, que foi feito o pedido de 20 itens. Uma segunda pessoa vai separar, ela pode conferir para que o produto não saia da fábrica ali para o cliente dele, para o lojista, para a sacoleira, não saia errado. Porque às vezes acontece, eita, mandou uma peça a mais, outra a menos, e conferindo, só não tem condição de sair errado. Por quê? Se ele botar uma peça a menos, diz que fica faltando. Se ele tentar botar uma a mais, o sistema não deixa de conferir. Então, é uma forma, de fato, De de controlar. controlar essa questão. Eu estou fazendo essas perguntas assim porque eu já vivi isso na prática. Eu já trabalhei com alguns outros aplicativos e eu já vi na prática todas essas dúvidas. Por exemplo, essa do estoque que eu perguntei a você é justamente uma que muita gente tem, porque quando integra, a gente tem um estoque da fábrica. Eu mando para as minhas lojas e fica o estoque da fábrica. Então, esse estoque fica integrado com o Facilizar, que é uma outra loja minha, mas quando tem a integração, aí o estoque da fábrica fica Facilizar. Mas no caso do Facilizar, você tem que trazer o estoque dele, lançar no sistema o estoque dele. Quando o cliente vai lá e compra, e mesmo ele precisa mandar o pedido para que seja autorizado pelo vendedor, né? Porque é a questão do pagamento, é a questão de autorizar o pagamento e a questão de autorizar o pedido realmente. Mas como é que funciona? É isso que eu queria que você explicasse. Como é que funciona? Quando eu sou o cliente, eu vou lá e escolho tal item. Aí esse item ele já sai automaticamente do estoque, que não fica visível para outros vendedores. Acontece isso ou não? Fica até a validação do pedido na fábrica, depois que a fábrica recebe. Não, perfeito. Quando o cliente finaliza o pedido,
que montou no carrinho, escolheu a excursão e finalizou o pedido, nesse momento ele já tira do estoque. Certo. Então não Que fica visível não para nenhum fica outro visível para vendedor, nenhum outro vendedor e nenhum outro outro cliente poder cliente. ver. Em que momento ele vai conseguir saber se vai ter o produto ou não? Se por acaso, na hora que ele botou lá a quantidade, uma camisa básica, tem 10 no estoque, ele não está vendo. Se ele colocar 12, nesse momento que ele colocou 12 para comprar, o sistema mostra. Este item só tem 10. Deseja da sequência? Ele avisa quando ele coloca além. Certo. Quando ele coloca dos 10 para baixo, não vai mostrar, não tem essa Porque tem no necessidade, estoque. porque já tem no estoque. É. Ok. Perfeito. Perfeito. Aqui a gente fala, a gente fomenta os cases positivos, tem muita coisa boa para a gente contar, muita coisa boa para se compartilhar. Mas também a gente tenta falar os desafios e problemas que foram acontecendo. Você tem 5 anos de mercado, com certeza a fase agilizar não iniciou funcionando. E é bom o compartilhamento dessas informações, o que foi que ao longo desses 5 anos aconteceu de problema, que você conseguiu ajustar, que você conseguiu mudar, que são coisas comuns do cotidiano do confeccionista que atrapalham a execução do catálogo digital. Pronto. No caso da questão do contornar de fato, às vezes, quando você apresenta o sistema para um cliente e tudo mais, ele muitas vezes entendeu perfeitamente. Na hora, de fato, de ir para a prática, de botar para rodar, de fato, é onde muitas vezes tem mais dúvidas, mais questionamentos. A gente viu que no início, a gente apresentava, muitas vezes o cliente não entendia, ficava naquele... Até porque foi no início. E a gente viu, com o passar do tempo, a forma da gente abordar, a forma da gente passar para ele, conseguiu minimizar essa questão, porque às vezes, não, mas não, eu não vi isso, não tinha isso, será que tinha, será que não tinha? A gente conseguiu melhorar na forma de apresentar, na forma de mostrar ao vivo para ele. Tipo, eu quero mostrar o Romildo aqui. A gente faz uma conferência e mostra. Como até porque, como a gente é de Caruaru, a gente tem vários clientes em Santa Cruz, mas muitas vezes a disponibilidade de agenda e tudo mais, que numa conferência a gente consegue mostrar ali ao vivo. A gente consegue fazer essa demonstração e ele consegue também, de forma inversa, também, ele também pode acessar um ambiente que ele possa manusear o sistema, porque o sistema é o seguinte, você tem que usar, tem que mexer para, de fato, ter o entendimento. E na questão de outras dificuldades no processo, como você disse, a gente nunca não começa nem sabendo e muito menos já Funcionando. completo, de forma alguma. A gente começou lá no início, como eu comentei sobre o processo da pandemia lá em 2020 e foi muito desafiador. A gente tinha uma ideia, tinha um pontapé e a gente, por eu já ter experiência e já ter alguns contatos direto com os fabricantes, a gente já falou direto com as pessoas tomadoras de decisões. E quando a gente surgiu, surgiu com um protótipo que eu sinalizei para o programador. Se eu tiver o protótipo, eu vendo. Se você vende, eu se vendo. Por a gente já ter experiência tanto na área de vendas e já ter mais contato com esses, foi onde a gente começou a fazer isso, a fazer essa operação, e a gente viu que tinha melhorias a serem feitas que dependia de mais investimento, mas como é que eu vou investir no momento que eu não tenho? É aquele processo como um todo, e de fato, só após algumas outras vendas, a gente pôde colocar mais gente na equipe, para treinamento, para ficar no suporte, para que a gente pudesse conseguir dar outros passos e fazer novas vendas. A gente começou, eu e outra pessoa, eu e meu sobrinho, inicialmente, na questão de suporte, de venda, de tudo. E hoje a gente está com 3 pessoas, 4 comigo e nossa sócia, e já estamos planejando novas pessoas para entrar desse mês para o próximo, justamente para reforçar a parte do suporte, que é algo que a gente preza muito. É, não adianta eu vender para 500 empresas e não dar suporte. Eu prefiro vender para 300, 200 ou 50 e dar o suporte devido. A prova é tanto que, se eu não fizer isso, eu não vou ter a segurança que o cliente vai estar comigo. Se eu não fizer isso, eu não vou estar apresentando e entregando o que eu prometi para ele. Porque não tem coisa pior, que eu acho que todo mundo já passou por isso. Você precisa tirar uma dúvida com o suporte, independente, seja de tecnologia ou que seja, uma internet na vida. Você precisa de um suporte, não ter. É a pior coisa do mundo. Aí, como a gente preza muito, e nesse ponto eu sou muito crítico e muito incisivo nisso, eu tenho que prestar o serviço da melhor qualidade possível. Sempre vai conseguir? Impossível. Não tem essa opção de ser sempre, porque tem N fatores. Internet,
internet de cliente, Tem várias coisas que podem acontecer que fogem do controle humano. Exato. Você falou aí como na questão da venda do catálogo, que você mesmo aqui faz isso, você mesmo atua na apresentação do catálogo, na venda. E vocês hoje têm alguma modalidade? Como é que você pode nos dar pelo menos uma ideia assim, de custo? Vocês têm alguma tipo um tempo para testar, para a pessoa conhecer, para depois a gente fechar esse negócio? Período Como é de que teste. funciona? Como é que funciona a venda do Faz Agilizar? Pronto. O nosso formato, como a gente foca hoje muito nessa parte do próximo do cliente, de estar junto, de fazer um treinamento ao vivo, não boto lá um vídeo, eu tenho até vídeos também dentro do sistema que demonstram como é que ele faz cada situação. Mas a gente faz um a um, vamos lá fazer junto. Por conta disso, a gente tem uns custos um pouco diferentes de alguns outros players nesse sentido. Hoje, qual a forma que funciona? A gente pode fazer uma demonstração em uma plataforma já pré-existente e posso liberar X dias para que aquela pessoa, um dia, 2 dias, para que ela tenha familiaridade. O Elton, mas um dia, dois é muito pouco. A gente consegue liberar de uma forma que ele acertando, ele fazendo o pagamento a gente, ele tem a garantia ali dos 7 dias, que ele, se por algum motivo não foi o que ele queria, tudinho, ele vai ter o valor dele de volta, Ressarcido. ressarcido, mas de todo esse tempo que a gente teve alguns casos, que teve 2, 3 casos, mas que infelizmente teve alguns pontos que foi casos que o cliente não pôde dar sequência e teve outros que é como se ele não quisesse ou não quisesse fazer da forma que deveria, como você comentou. Muitas vezes você no papel é uma coisa, quando vai para a prática Exato. é outra. E a forma que chega hoje clientes para a gente é através de tráfego pago que a gente faz, a questão de indicações, a questão também do porta a porta, do ir na feira, do ir no Moda Center, de estar ali junto do cliente e de fato estar mostrando. Porque se a gente não se apresentar, se a gente não conseguir mostrar de fato, muitas vezes o cliente fica com dúvida, será que eu consigo, será que eu não consigo? É muito caro para mim, não é, dá para eu fazer, não dá. E você mostrando todas as possibilidades e toda essa questão, ele vai ver que o investimento é super coerente e ele ainda vai chegar algum momento que eu até brinco com alguns clientes mais antigos nossos. Você lembra quando a gente começou lá no início que você, quando fosse renovar com a gente, eu ia dizer que o valor seria baixo ainda que você estava pagando na renovação, porque o investimento que foi feito, ele se paga ao longo do Mas uso. esse investimento, o cliente para aderir hoje ou facilitar, você tem um pagamento, você oferece um pagamento anual ou aquela mensalidade mesmo? Pronto. Hoje nossa forma é anual, Certo, à vista, ou anual em 12 vezes no cartão. certo. Eu posso parcelar em 12 vezes de R$ 76 ou, sendo à vista, 760. Aí já fica Já pago fica o pago ano. todo ano, suporte durante todo o ano, todo esse período, Certo. de 8 da manhã às 18. Temos sempre alguém E no tem alguma time. fidelidade, assim, continuar o ano todo? Se eu quiser cancelar o trabalho, o produto, eu posso cancelar a qualquer momento ou tem uma fidelidade de um tempo de... Veja, da forma que a gente funciona hoje, a gente realmente precisa que é o pacote do ano. O Elton, vou, por algum motivo, não vou querer, sei lá, tem um cliente meu que ele saiu da área. Mas aí ele acabou passando para outra pessoa, a marca. A gente pôde fazer uma migração para essa outra pessoa, por quê? Da forma que a gente trabalha, eu não consigo. Eita, ele usou 6 meses, Uhum. não quer mais, me pagou lá o ano para eu ressarcir ele. Até porque da forma que a gente É trabalha uma hoje responsabilidade é dele dele, cancelar, ele pode até cancelar, agora mas vocês aí não ele vão tem até ressarcir. o próximo ano, até o período de vigência ali dos 12 meses, de usar ou não Certo. aquele tempo. E a questão das fotos? Essas fotos são fornecidas pelo cliente de vocês ou vocês também preparam essas fotos? Como é que funciona isso aí? Na questão da alimentação, é total o uso do cliente, ele pode ele próprio cadastrar os produtos com cores, variações, tudo. Ele mesmo pode fazer essa parte. Nós temos também alguns pacotes de serviço que nosso time possa alimentar isso, possa cadastrar. Eu digo assim, a foto, o meu catálogo mesmo que eu entrego a vocês, ou vocês também fazem as fotos para pôr no catálogo, se é uma facilidade, porque às vezes tem isso, não, a Pronto. gente vai preparar as fotos, porque as fotos a gente já vai ter a qualidade para o sistema receber isso aí. Ou eu tenho o meu catálogo, eu entrego as fotos a vocês e no início, no começo do contrato, eu entrego as fotos a vocês, vocês preparam. Depois eu vou alimentando e atualizando meu catálogo, lógico.
Pronto. Não, desde o início quem alimenta já é o próprio cliente, a gente faz em conjunto com o cliente, em Certo, conjunto com você na ponta ali, para quê? Então eu tenho 10 produtos para cadastrar. Nosso time auxilia, ó, para você cadastrar um produto é assim, coloca a foto dessa certo. forma, o passo a passo. E nós temos um outro serviço que nossa equipe pode recepcionar essas fotos que vocês já vão passar, como o cliente passou para a empresa, a gente prepara e monta. Mas para fazer isso, o cliente tem que passar para a fase agilizar todas as informações, como descrição, Entendo. código, Sim, todo o básico. detalhado. E muitas vezes, quando a gente passa esse tipo de serviço que pode ser agregado, ele prefere o próprio fazer. Por quê? Tudo que ele vai me passar, ele já pode ir digitando ali e já vai ser mais rápido. Aí vai depender muito de cada cliente. Entendo. Perfeito. Você falou a questão do parcelamento, do pagamento à vista, mas existe um limite de quantidade de produtos ou esse valor ele vai aumentando de acordo com a quantidade de produtos? Perfeito. Não limitamos produtos, nem pedidos, nem clientes, nem vendedores. Não limitamos nenhum desses pontos. Por quê? Uma empresa com 2 vendedores começou hoje, ela pagou R$ 760. Daqui a um ano ela vai precisar botar mais 2. Sim. Ela vai pagar o mesmo valor. Daqui a um tempo ela vai precisar botar mais gente. Ela vai continuar pagando o mesmo valor. Ela teve 100 pedidos no mês, no outro ela teve 200. Não tem diferença nenhuma. Para a gente o que importa é ela estar usando e é o mesmo valor, ela pode inserir uma foto naquele produto ou ela pode ter 10 variações, 15 variações no mesmo produto, sem nenhum problema. É um negócio muito bom. Exato. E quais são as métricas que vocês têm para avaliar, tá, o potencial do funcionamento do catálogo? Vocês têm algum parâmetro que vocês têm que avaliar para dizer se está evoluindo, se não está evoluindo? Como é que vocês têm essa métrica? Como é que vocês trabalham nisso aí? A gente está numa uma métrica de algumas formas. Inicialmente, inicialmente com base nos clientes que estão renovando, com a questão da renovação mês a mês, correspondente ao ano anterior ou anos anteriores. Isso é um ponto. E o segundo ponto é a questão da evolução das vendas. Por estarmos com algumas estratégias, como tráfego, como eu comentei, com a questão do porta a porta e das indicações, sempre, mês a mês, temos novos clientes adquirindo e novos clientes e antigos clientes renovando. Aí, essa junção a gente conseguiu, tem um comparativo que está na evolução e a gente tem pleno confiança e plena caminhar de acordo com essas informações para que no próximo semestre, como a gente vai ter algumas atualizações que vai vir a agregar para que a gente possa propagar mais e com isso escalar mais do que a forma que a gente está hoje. Mas essa métrica que você usa para a sua empresa, para agilizar, para acompanhar a evolução dela, tem alguma métrica que você use para acompanhar a evolução do cliente, se ele está tendo uma evolução adequada para o uso do catálogo? Veja, tem alguns relatórios dentro do sistema que permite o próprio cliente tomar algumas decisões com base nela. Por exemplo, cliente que entrou na plataforma e não comprou, que aí ele vai ter um banco de dados ali, porque, sei lá, 100 pessoas entrou e só 30 compraram, Isso. ele tem 2 vendedores. Opa, fulano, tu tem 35 contatos e vendedor 2, tu tem 35 para que você faça uma ação em cima deles. E Isso. a gente saber qual foi o motivo. Pode ser um concorrente que está querendo olhar? Pode. Pode ser aquele que passou e não comprou por algum motivo. E se a gente for atrás disso, e já são métricas para que ele já possa, só ali, naquela base, ele já poder melhorar. Tem métricas também de curva ABC para o produto e curva ABC para o cliente. Meus melhores 10 clientes, eu posso, não quem vai fazer isso, eu posso deixar faltar produto para os outros 90, mas Isso. eu não posso deixar para aqueles 10, porque eu sei que aqueles 10 é que paga a conta Então, o mês a mês. Facilizar, ele tem esses Esses relatórios, né? relatórios, já que permite essas tomadas de decisões, tem o relatório de estoque atual para eu saber o que eu tenho dentro de casa, com base no relatório de curva ABC, para eu poder projetar aí. Esse mês, essa semana eu vou produzir o quê? Deixa eu olhar o que eu vendi e deixa eu olhar o que eu tenho em casa. E com isso aí ele vai poder tomar decisões para saber que caminho trilhar. E isso já permite que ele tome boas decisões assertivas Em cima do- dos, em cima de dos, dados. Em dos cima de dados, dados. exato. Mas tem um ADM, uma pessoa que libera assim, esse tipo de acesso, ou o próprio vendedor tem acesso a tudo isso aí?
Tem o usuário vamos dizer assim, do E quanto, gestor, e o pode usuário do ser, gestor que enxerga tudo, certo, tem o usuário do gerente que tem algumas limitações e certo. tem o usuário do vendedor que só enxerga os pedidos E os vendedores é deles. ilimitado, o número de vendedores que Vendedores tiver. ilimitados também. Ok, perfeito. É muito bom. Eu acho que isso é uma solução prática para confeccionista que não quer ir para um marketplace, que não quer ir para um site. Eu acho que, ou até ele pode ter os dois, mas assim, eu acho que é uma experiência prévia. Começa com minha sugestão, tá? Começa com o catálogo, faz a divulgação nos grupos do WhatsApp, faz uma comunicação até no seu Instagram. Sim. Clique aqui, Link da acesse bio. nosso catálogo, começa por ali. Em seguida, vai para um marketplace. Que deu certo, vai para um site. Eu acho que, olhando o catálogo digital, eu identifico com uma terceira via. Quando eu falo primeira via, né? Primeira via, o catálogo digital. Segunda, marketplace. Terceiro, um site próprio. Eu acho que isso aí É o caminho, é né? o caminho para facilitar. Eu acho que é importante o que você falou, já chegou clientes pra gente, Wellington, eu quero criar um e-commerce. Mas o cliente não vendia muito mal pelo WhatsApp. Não vai funcionar. Não vai. Porque muitas vezes você não tem tecnologia. Pronto, o cliente nem mandava um catálogo PDF, ele mandava só foto. O nosso a gente ainda conseguiu adaptar e fazer da seguinte forma: além do online, o sistema, com os produtos que estão ativos, ele pode gerar um catálogo PDF naquela semana. Por quê? De 100 clientes, todos vão comprar logo de cara no catálogo? Não vão. O cliente que compra, beleza, que eu já dou atenção a outros que não estão comprando e devagarzinho trazer aquelas pessoas. O cliente que só compra pelo PDF, manda o PDF e vai ter aquele terceiro cliente que não vai comprar nem pelo PDF, nem pelo online. Ele vai querer que você mande foto, ou ele pode até mandar o PDF, tirar um print e mandar para ti de volta. Vai depender muito de cada cliente. Porque a gente sabe que toda empresa vai ter grupos de cliente que o gestor, o vendedor vai ter que dizer, ó, Romildo consegue comprar online. Érico consegue também comprar online. Mas o Wellington tem que ser no PDF e fulano, que é o novato, tem que ser na foto, enfim. Vai ter que entender, porque se a gente for querer, de fato, botar todo mundo para comprar pelo catálogo, vai ter algum momento que o empresário vai dizer, eita, mas não está vendendo. Mas por que que não está vendendo? Será que é o catálogo que não está vendendo? E às vezes tem gente que chega, não, o catálogo vai resolver meus problemas. É igual uma loja. Se você botar uma loja num local que não tenha movimento, não vai chegar gente na porta. Mas se eu boto uma loja online, um catálogo, que seja, e coloco gente para chegar a ele através do tráfego pago, através do meu Instagram, tudo mais, ele vai ter visibilidade para isso. Perfeito. E é importante, a gente tem uma dificuldade não só nos marketplaces, mas também nos sites, com a questão de padronização. Padronização, quando eu falo, é descrição do produto, especificação do produto, posições de fotos. Com relação a isso, esse padrão, você já dá um padrão pré-definido para o cliente ou você treina eles para seguir um padrão? Pronto, a gente tem marcas a serem inspiradas, como serem inspiradoras, que a gente consegue apresentar, ó, tem algumas marcas, alguma boa prática que o pessoal está utilizando, seria mais ou menos assim. Tem algumas páginas de teste nossa que o pessoal pode visualizar e também a gente faz em conjunto com o cliente. Ó, tem uma empresa A, B ou C, ou página um 2 e 3 e qual delas é que você acha para a sua necessidade melhor? Eita, colocou o layout em 1. Não ficou tão legal, a gente pode ir lá e alterar para o 2. Não, não ficou tão legal, alterar para o 3. Tudo com a identidade visual do cliente, com paleta de cores, com logomarca, tudo bem familiarizado ali e de uma forma prática. Aí você customiza para a realidade do cliente. Exatamente. Você tem vários formatos, de acordo com o perfil do cliente, você vai customizar. Ó, esse aqui, o seu perfil é esse e vai seguir essa linha. Exatamente. Só uma dúvida que a gente já está chegando no final do programa, infelizmente, mas o Facilizar, eu converso com o meu cliente ali mesmo no atendimento, eu faço tudo dentro do Facilizar, como funciona o WhatsApp. Estou conversando com o meu cliente no WhatsApp. Então, eu tiro as dúvidas, eu falo com ele ali no digital. No Facilizar dessa forma, ou ele só funciona mesmo como catálogo para eu pegar o Pronto. link e mandar para o cliente através do WhatsApp ou do Pronto. Instagram. Ele vai funcionar de fato como um link, podendo ser com subdomínio, como wellington.fazagilizar.com.br, ou com um domínio próprio,
sem custo nenhum para o cliente. No caso, ele só vai ter o custo lá do domínio, que é R$ 40, É que já é dele, que já que já é teria, dele, pronto, já e ele não vai ter teria. custo de hospedagem nenhuma. Então, vai ser muito mais fácil, mas a questão da forma que vai ser enviado vai ser de fato por esse link. Dentro do próprio catálogo, fica lá um botãozinho flutuante, que às vezes o cliente está com alguma dúvida, o que seja, clicou ali, ele já vai chamar o WhatsApp do próprio vendedor ou de alguém que for responsável, Certo. mas o catálogo de fato precisa ser enviado para esse grupo através No link. do link, através de redes sociais, através do link lá na bio do Instagram, de uma forma que ele seja visível. Quando ele clicar, ele já vai cair dentro do catálogo. Ok, Wellington, olha, foi bem, assim, proveitoso nossa conversa aqui. Eu tenho certeza que tirou várias dúvidas sobre como a gente tem vários modelos de catálogo, modelos de aplicativos. Então, é bom conhecer o Fragilizar, que foi um dos pioneiros aqui em venda de catálogo, conhecer e tirar as dúvidas, né? Mas assim, eu queria agora, nesse momento, te agradecer pela tua presença aqui. Foi muito bom conversar com você, certo? Pena que já estamos no final, mas eu queria que você também deixasse aí o contato, para quem quiser entrar em contato com o Fragilizar, rede social, telefone, como eu entrar em contato, quem quiser conhecer melhor e receber uma visita sua lá na empresa, eu queria deixar esse espaço para que você pudesse falar um pouco sobre isso aí e dar o seu contato para as pessoas. Perfeito. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. O bate-papo foi bom, que passou rápido, que a gente nem percebe. É, O nosso Instagram é o @fazagilizar. Nossos contatos são 81 DDD 99663 3067, que também é o WhatsApp. E além disso, também temos o nosso site, fazagilizar.com.br. Por algum dos caminhos, você vai chegar até a gente através de um vendedor ou através da gente mesmo, como diretor. E tenho certeza que nossa equipe vai estar ao dispor e de braços abertos para conseguir atender você da melhor maneira possível. E podem entrar na nossa página, ver que tem alguns materiais, a gente está sempre colocando alguns pontos lá, até de reflexão. Muitas vezes o fabricante, pela correria do dia a dia, acaba não. Mas muitas vezes tem 3 pontos ali, duas coisinhas, uma coisa aqui, que ele pode tirar proveito para o momento dele, porque a gente sabe que o fabricante, que ele é comprador, vendedor, trabalha muitas vezes na costura, precisa carregar material de uma facção para outra, muitas vezes o tempo dele que ele tem que parar para ser empresário e pensar é muito corrido, aí acaba não conseguindo. E alguma dica que surja, não só com a gente na questão das nossas redes, como em momentos como esse de vocês aqui, é de suma importância que eles, eita, vou pensar um pouquinho diferente do que eu estou pensando todo dia. Exato. não, gostei muito da funcionalidade. Eu acredito que é um caminho que é muito importante para os confeccionistas que quiserem operacionalizar sua força de vendas, aumentar seu potencial de vendas, que é, em nome da Nacional Têxtil, agradecer a presença do Wellington, diretor da Faz Agilizar, e queria também entregar um brinde da Nacional Têxtil, uma lembrança, para que você não esqueça de nós, e com certeza vamos voltar aqui Com certeza. para a gente conversar mais, porque eu acho que foi muito rápido, não deu para tirar todas as Para dúvidas. trazer as atualizações, os novos projetos para o Segundo final semestre. do ano, para o ano que vem. Pode, Estamos de portas abertas para receber. Pode deixar. Assim que a gente tiver já mais novidades, já me comunico com o Romildo, a gente fala com vocês. E vai ser um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar, para comungar desse assunto que interessa para a gente, interessa para vocês e para toda a região como um todo. Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio CBN Caruaru. Um forte abraço para todos e até o próximo Até programa. o próximo programa.